Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente, mas dessa vez não é para poder gravar um vídeo especificamente sobre um determinado assunto, mas apenas para apresentar para vocês uma obra que eu adquiri agora há pouco esses dias, a obra do pastor Elias Soares. É uma obra que vai falar, que tem por título Perguntas Difíceis de Responder, sobre a imortalidade da alma entre a morte e a ressurreição. Essa obra aqui, olha, é um calhamaço, né? É uma obra que dá pano para manga. O pastor Elias, eu já dei um pouco uma lida, ele é um pastor da Assembleia de Deus, ele é um pastor muito conhecido aí no YouTube, nas redes sociais. Ele é uma pessoa muito crítica, né, a determinados grupos religiosos mais históricos. Ele se propõe nessa obra aqui a falar sobre a imortalidade da alma. Coloca várias questões aqui sobre os adventistas, ele coloca fontes de Ellen White, ele cita o Dr. Rodrigo, ele cita Leandro Quadros. É muito robusta, inclusive. Embora eu discorde de muita coisa que está aqui no pouco que eu já vi desse livro, mas qual é o objetivo? Essa argumentação dele vai ser baseada em Mateus 10, 28, que é o texto principal, é o texto, inclusive, mais citado em todo o livro para falar sobre a imortalidade da alma, que é Mateus 10, 28, que diz: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Ele vai citar Mateus 22, 32, Lucas 20, 38, ele vai citar a parábola do rico e Lázaro, ele vai citar o selo do Apocalipse, que as almas estão debaixo do altar, para poder provar aí a sua tese da imortalidade da alma. Ele vai falar do texto do ladrão da cruz: "Em verdade te digo, hoje estarás no paraíso." Também é um texto que ele usa muito como base para poder falar que o ladrão foi naquele mesmo dia para o paraíso. Ele usa Zacarias 12, verso 1. Ele usa João 19, verso 30, em que Jesus disse assim: "Está consumado", inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Enfim, são vários esses textos que o Elias vai basear. Essa obra aqui todinha é a obra que o Elias vai basear para poder provar que a alma é imortal. Aqui ele vai tentar fazer uma desconstrução da teologia adventista praticamente todinha sobre a mortalidade da alma. Ele vai colocar aqui uma pergunta muito intrigante, que talvez é a pergunta de todo o livro mais intrigante, que é a pergunta que travou os teólogos adventistas. Você sabe qual que é essa pergunta? Eu não vou trabalhar essas questões agora do livro, só estou apenas apresentando para você a obra que eu vou trabalhar ela, eu vou estudar um pouco mais ela e vou apresentar para você as incoerências dessa obra que o Elias fez, tá? Contra os adventistas e para provar aí uma heresia desde o Jardim do Éden. A pergunta que travou os teólogos adventistas é a seguinte pergunta: se Moisés realmente foi ressuscitado pelo Miguel Arcanjo antes que seu corpo visse a corrupção, como afirma Ellen White em seus livros, por que 30 dias depois de sua morte, Deus disse para Josué que Moisés estava morto? Então, para ele, essa é a pergunta que travou os teólogos adventistas, né? Porque se Moisés foi ressuscitado, como que Deus falou para Josué que o servo dele estava morto? Para ele, essa seria a pergunta que o adventista não consegue responder, tá? Mas a gente vai trabalhar essas questões todas, vai dizer para você o porquê que nós acreditamos que Moisés foi ressuscitado e que Moisés não está morto, né? Alguns aí já devem conhecer um pouco esse assunto, outros não conhecem, vão passar a conhecer. Diga-se de passagem, tá? Eu não estou aqui para poder desmerecer, desrespeitar o pastor Elias e a ninguém, apenas para poder entrar no campo das ideias. Se você pensa que eu vou gravar os próximos vídeos para poder atacar a pessoa do pastor Elias, para poder provar quem é o melhor, de forma nenhuma. Eu só quero mostrar com os próximos vídeos que eu vou estudar, vou gravar sobre esse livro, as inverdades que ele está propagando aí nesta obra, que na minha opinião, já diz e vou repetir, foi dedicada diretamente aos adventistas do sétimo dia. Na minha humilde opinião, para você que é adventista, teólogo, estudante da Bíblia, eu vou dizer uma coisa para você: vale a pena você ter essa obra aqui. Se tem uma coisa que eu aprendi muito em filosofia, é admirar até mesmo aqueles que eu discordo.
Não é porque uma pessoa discorda daquilo que eu acredito que significa que ela vai se tornar o meu inimigo. Não é bem assim. Um recadinho para aqueles críticos do Adventismo ou de qualquer outra denominação. É um recado do Nietzsche. Ele disse assim: aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro ao fazê-lo. E quando você olha muito tempo para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. Você sabe o que o filósofo alemão quis dizer com isso? Cuidado para você não se tornar aquilo que você tanto critica. Deus abençoe. Se você gostou, dá um like, ativa o sininho de notificação e até mais.